Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Estrutura de Dados. Meus caros alunos, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura de dados árvore. O professor Ulisses Martins Dias é um homem branco de cabelo preto e ondulado. Ele usa camisa polo azul escuro de gola azul clara e é visto dos ombros para cima, em frente a uma parede clara. A tela é dividida entre uma apresentação de slides com fundo cinza claro à esquerda e a imagem reduzida do docente à direita, que usa uma caneta virtual vermelha para fazer grifos e marcações nos slides ao longo da aula. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula: Árvores, Conceitos. O roteiro que eu vou seguir para a aula de hoje será: vamos começar um pouco com os conceitos básicos de árvore. Depois vamos falar sobre árvores binárias de busca, onde eu estou mais interessado em fazer com que vocês entendam as operações de busca, inserção e remoção. E ao final eu vou falar sobre percursos em árvore. Primeiramente, conceitos básicos de árvore. Uma árvore é um conjunto de nós em que existe um nó raiz que contém 0 ou mais subárvores, esse nó raiz eu vou chamar de R, e as raízes dessas subárvores, elas são ligadas diretamente a R. Essas subárvores que eu mencionei anteriormente, elas também são árvore, ou seja, essa definição que eu estou dando aqui para vocês, ela é recursiva. Uma árvore, ela não é uma estrutura linear, por quê? Apesar de para cada nó existir no máximo um predecessor, o sucessor ele já viola a regra de estrutura linear, ou seja, eu posso ter mais de um sucessor para cada nó. Essas estruturas, do modo como elas são definidas, elas são adequadas para representar hierarquia nos dados, coisa que nós não conseguíamos nas estruturas lineares. Vamos dar um exemplo aqui de árvore. Novo slide com um esquema de nós interligados. No topo, o nó 24, nomeado raiz. À esquerda, sobre uma elipse branca nomeada subárvore, a raiz se conecta ao nó 18. No nó 18, uma bifurcação o liga ao nó 7 e ao nó 19. O nó 19 se liga ao nó 20. No nó 7, uma bifurcação o liga ao nó 2 e ao nó 15. O nó 15 se liga ao nó 17. No nó 2, uma bifurcação o liga ao nó 1 e ao nó 3. À direita, outra elipse branca nomeada subárvore, na qual raiz 24 se conecta ao nó 58. No nó 58, uma bifurcação o liga ao nó 26 e ao nó 70. No nó 26, uma bifurcação o liga ao nó 25 e ao nó 30. No nó 30, uma bifurcação o liga ao nó 29 e ao nó 40. No nó 70, uma bifurcação o liga ao nó 60 e ao nó 81. O nó 60 se liga ao nó 65. Um círculo vermelho engloba os nós 70, 60, 81 e 65. Um círculo vermelho maior amplia o trecho com os 4 nós à direita. No círculo ampliado, o nó 70 se conecta à esquerda com o nó 60, que se conecta ao nó 65. Os nós 60 e 65 estão dentro de uma elipse branca. O nó 70 se conecta à direita com o nó 81, que está em um círculo branco. O professor circula os itens citados durante a explicação. Em uma árvore, como eu disse na definição, existe um nó raiz chamado R, e a esse nó raiz são ligadas as raízes das subárvores. Então eu tenho essa subárvore da esquerda e essa subárvore da direita. Nessa subárvore da esquerda, o nó raiz é o nó 18 e na da direita o nó raiz é o 58. E esses nós se ligam diretamente à raiz da árvore, que é o nó R, da forma como eu disse na definição anterior. E eu disse também que as subárvores, elas são, na verdade, árvores. Por quê? Vou pegar essa subárvore aqui e vou aumentar essa subárvore. O docente indica o círculo vermelho pequeno com os nós 70, 60, 65 e 81. Na sequência, destaca o nó 70 no círculo ampliado. Nessa subárvore aqui nós temos um nó raiz chamado R, e a esse nó raiz são ligados os 60 e 81, que são respectivamente as raízes da subárvore da esquerda e da direita. Então isso daqui satisfaz a definição de árvore. Vamos falar agora sobre alguns termos que eu vou usar com frequência e eu preciso que vocês saibam o que significa. Por exemplo, grau de um nó é o número de subárvores desse nó.
Se eu pegar, por exemplo, o nó 7, nós vamos perceber que ele possui duas subárvores. Essa subárvore da esquerda e essa subárvore da direita. Ele circula o nó 7, a subárvore 2, 1 e 3 à esquerda e a subárvore 15 e 17 à direita. Na sequência, indica o nó 7. Então, o grau desse nó aqui é 2. Utilizando o conceito de grau, eu posso classificar todos os nós em dois conjuntos. Primeiramente, eu posso dizer que um nó folha é um nó de grau 0, por exemplo, o nó 29, o nó 40, o nó 65, eles possuem grau 0. Então, eles são nós folhas. Enquanto que os nós internos são todos os nós que não são folhas. Em outra palavra, são nós de grau maior do que 0, como o 30, que possui grau 2. O 26 também possui grau 2. O 15 é um nó interno porque possui grau 1. Quando eu usar o termo descendente, eu quero falar sobre todos os nós abaixo de um determinado nó. Por exemplo, descendente do nó 18. São todos os nós que estão nesse polígono aqui que eu desenhei para vocês. São nós que estão abaixo de um determinado nó. O professor circula o nó 18 e desenha um retângulo que engloba todos os nós abaixo na subárvore. Em novo slide, uma tabela com uma árvore de 5 níveis, com nós coloridos distribuídos entre as linhas, marcadas por 5 profundidades e 5 alturas. À direita, uma legenda para as cores. Amarelo, altura 0. Rosa, altura 1. Azul claro, altura 2. Azul escuro, altura 3. Verde, altura 4. À esquerda, a árvore. Profundidade 0. Na altura 4, a raiz 24 verde. Profundidade 1. A raiz 24 verde se conecta aos nós 18 à esquerda e 58 à direita, na altura 3, ambos azuis escuros. Profundidade 2. O nó 18 se conecta ao nó 7 azul claro, altura 2. E 19, altura 1. O nó 58 se conecta aos nós 26 e 70 azuis claros, na altura 3. Profundidade 3. O nó 7 se conecta aos nós 2 e 15 rosa, altura 1. O nó 19 se conecta ao nó 20 amarelo, na altura 0. O nó 26 se conecta ao nó 25 amarelo, altura 0. E ao 30 rosa, altura 1. O nó 70 se conecta ao nó 60 rosa, altura 1, e ao 81 amarelo, altura 0. Profundidade 4. O nó 2 se conecta aos nós 1, 3. O nó 15 se conecta ao 17. O nó 30 se conecta aos nós 29 e 40. O nó 60 se conecta ao 65, amarelo. Todos os nós da profundidade 5 são amarelos e estão na altura 0. Continuando aqui a nossa nomenclatura, vamos falar sobre o que é uma altura. A altura de um nó é o comprimento do caminho mais longo, mas isso é importante, entre o nó até uma folha. Então, para essa árvore aqui, eu já defini com essas cores todas as alturas dos nós. O docente contorna a legenda. K. Por exemplo, esses nós marcados de amarelo são os nós folhas, eles são nós que possuem altura 0. Esses nós aqui um pouco mais avermelhado, eles são nós que possuem altura 1. Por exemplo, o nó 30. O caminho mais distante entre esse nó 30 e uma folha é 1. Por exemplo, posso escolher tanto 29 ou 40 aqui, que são as folhas. O caminho é de mesmo tamanho e o tamanho dele é 1. Esse nó 26 ele é interessante, porque ele tem uma folha aqui com distância 1, mas para definição de altura eu preciso do caminho mais distante. O caminho mais distante seria, por exemplo, em relação ao 40. Então ele está pintado de azul, por quê? Porque ele tem altura 2. Observem o nó 24, que ele é a raiz. Ele tem altura 4. A altura do nó raiz é também a altura da árvore por definição. Então, quando eu digo altura da árvore, eu estou dizendo que é a altura do nó raiz. Um outro conceito importante é o conceito de profundidade. Enquanto a altura ela referencia o nó em relação à folha mais distante, a profundidade ela faz referência à distância entre um nó e a raiz. Como só tem um caminho do nó até a raiz, então basta dizer que é a distância desse nó até
o nó raiz, ou da raiz até esse nó. Então, por exemplo, a profundidade do nó raiz é 0. A profundidade de todo mundo que está ligado ao nó raiz é 1. E assim sucessivamente. Ele desenha um retângulo que engloba os nós em azul escuro, 18 e 58, na profundidade 1. Se a gente tem um nó de profundidade I e ele possui filhos, então os filhos terão profundidade I mais 1. Em alguns casos eu posso usar o termo nível ao invés de profundidade. Significa a mesma coisa. E o que é uma árvore binária? É uma árvore em que abaixo de cada nó existem no máximo 2 subárvores. Em outras palavras, uma árvore binária é aquela em que todos os nós têm grau 0, 1 ou 2. Agora que temos esses conceitos, vamos falar sobre árvores binárias de busca. O que é uma árvore binária de busca? Inicialmente é uma árvore binária em que a cada nó todos os registros com chaves menores que a deste nó estão na subárvore da esquerda, enquanto que os registros com chaves maiores estão na subárvore da direita. Em outras palavras, uma árvore binária de busca cria algumas restrições sobre o conteúdo das chaves dos nós e o posicionamento desses nós na árvore. Inserções, remoções e buscas possuem número de comparação proporcional à altura da árvore. Vamos tentar entender isso vendo como são essas operações. Vamos supor que eu tenho essa árvore e nessa árvore eu quero fazer uma busca pelo elemento 35. Slide com uma legenda para cores. Verde, busque na direita. Amarelo, busque na esquerda. Abaixo, a árvore dos exemplos anteriores com um caminho colorido. Raiz 24 em verde liga-se à direita com o nó 58 em amarelo. O 58 liga-se à esquerda com o nó 26 em verde. O 26 liga-se à direita com o nó 30 em verde. O 30 liga-se à direita com o nó 40 em amarelo. Na sequência, o professor desenha setas que indicam o caminho percorrido na árvore. Para buscar pelo elemento 35, nós começamos pesquisando a raiz da árvore. Nós sempre vamos começar pela raiz da árvore. E vamos verificar, olha, na raiz da árvore eu tenho o nó 24. O nó 24 é o elemento que eu estou buscando? Não, não é. Mas ele me dá uma indicação. Como eu sei que os nós maiores do que o 24 estão do lado direito, eu sei que o próximo passo é buscar na direita da árvore. Nessa árvore aqui, eu pintei alguns nós de verde e alguns nós de amarelo. O que significam essas cores? Significam o que esse nó está me dando de informação nessa busca específica. Por exemplo, o nó 24 me diz, busque na direita. Então eu pintei ele de verde. O nó 58 eu pintei de amarelo. Por quê? Porque ele está me dizendo, busque na esquerda. Então eu cheguei no 24, mas eu quero o 35. Ele me diz, busque na direita, você é maior do que eu. Daí eu chego no 58, ele me diz, busque na esquerda, você é menor do que eu. O 26 me diz, olha, o 35 é maior do que eu, então ele tem que buscar na direita. Tá? O 30 também me diz a mesma coisa, ele diz, 35 é maior do que eu, então você deve buscar na direita. O 40 vai me dizer, busque na esquerda, mas a esquerda está vazia. Isso quer dizer é que eu não achei o elemento 35. Tá? Então, percebam uma coisa, para fazer a busca, eu comecei no nó raiz e me aprofundei na árvore. Como eu me aprofundei na árvore até não encontrar o nó, que é o meu pior caso, isso significa que para fazer uma busca, no pior caso, eu percorro a altura da árvore. O número de comparações que eu faço é proporcional à altura da árvore, da mesma forma que eu falei no slide anterior. Vamos falar agora sobre inserções. Novo slide com comandos e nós coloridos. À direita, uma legenda. Verde, busque na direita. Amarelo, busque na esquerda. E 6 comandos. Inserir 24, um nó 24 em vermelho. Inserir 18, a raiz 24 em amarelo e um nó 18 em vermelho à esquerda. Inserir 7, raiz 24 e nó 18 em amarelo e um nó 7 em vermelho à esquerda do 18. Inserir 58, raiz 24 em verde, nós 18 e 7 à esquerda e um nó 58 em vermelho à direita do 24. Inserir 26, raiz 24 em verde, nós 18 e 7 à esquerda,
nó 58 em amarelo à direita e nó 26 vermelho à esquerda do 58. Inserir 30, raiz 24 em verde, nós 18 e 7 à esquerda, nó 58 em amarelo à direita, nó 26 em verde e um nó 30 em vermelho à direita do 26. A seguir, o professor circula os elementos citados por ele na explicação e desenha setas que indicam a posição dos nós nas árvores. Aqui tem a inserção de vários nós. Por exemplo, existia uma árvore vazia e eu inseri o nó 24. Para inserir o nó 24, basta dizer que ele é a raiz, já que a árvore estava vazia. Ao inserir o nó 18, eu comecei pela raiz, que era o nó 24, e ela me disse, olha, você vai ter que ir para o lado esquerdo, porque você é menor do que eu. Então eu pintei de amarelo dizendo, busque aqui uma posição para você na minha esquerda. Como estava nulo, eu coloquei o 18. O 7, da mesma forma, o 24 me disse para ir para a direita, para a esquerda, e o 18 me disse para ir para a esquerda, e eu coloquei o 7 aqui. Ao inserir o 58, o 24 me disse, olha, coloque do lado direito. Por quê? Porque você é maior do que eu. O 26, o 24 acabou me dizendo, olha, vá para o meu lado direito, e o 58 me disse, vá para o meu lado esquerdo. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, na hora de inserir? Eu estou fazendo uma busca pela posição onde eu tenho que colocar aquele elemento. Tá? Então, isso é importante. Por quê? Porque, da mesma forma como ocorreu na busca, aqui eu me aprofundo na árvore até encontrar a posição do elemento. Então, isso quer dizer que, no pior caso, eu vou percorrer toda a altura da árvore. Então, assim como era na busca, na inserção, o número de comparações é proporcional à altura da árvore. Por quê? Porque eu coloco o elemento na posição em que ele estaria se fosse buscado. No caso da remoção, o algoritmo é um pouquinho mais complexo. Novo slide com 2 comandos e esquemas. Remover 20. Raiz 24 liga-se ao nó 18 à esquerda. O nó 18 liga-se ao 7 à esquerda e ao 19 à direita. O nó 19 liga-se ao nó 20 em vermelho à direita. A raiz 24 liga-se ao nó 58 à direita. O nó 58 liga-se ao 26 à esquerda. O nó 26 liga-se ao 25 à esquerda e ao 30 à direita. Uma seta para a direita vai em direção a uma nova árvore sem o nó 20. Depois, o docente faz um X sobre o nó 20. Vamos supor que eu quero remover o nó 20 dessa árvore daqui. Primeira coisa que eu vou olhar, isso aqui é o caso 1. O nó 20 não possui filhos. Como o nó 20 não possui filhos, eu simplesmente removo o nó 20 e a árvore já ficou do jeito que eu gostaria que ela ficasse, sem o nó 20. No mesmo slide, o segundo comando. Remover 19. Raiz 24 liga-se ao nó 18 à esquerda. O nó 18 liga-se ao 7 à esquerda e ao 19 em vermelho à direita. O nó 19 liga-se ao nó 20 à direita. A raiz 24 liga-se ao nó 58 à direita. O nó 58 liga-se ao 26 à esquerda. O nó 26 liga-se ao 25 à esquerda e ao 30 à direita. Uma seta para a direita vai em direção a uma nova árvore. Raiz 24 liga-se ao nó 18 à esquerda. O nó 18 liga-se ao 7 à esquerda e ao 20 à direita. A raiz 24 liga-se ao nó 58 à direita. O nó 58 liga-se ao 26 à esquerda. O nó 26 liga-se ao 25 à esquerda e ao 30 à direita. O professor faz um X sobre o nó 19. Se eu quisesse, ao invés de remover o nó 20, remover o nó 19. Daqui eu vejo, o nó 19 ele possui um filho, que é o 20. Eu não posso perder o 20 ao remover o 19. Tá? Eu não vou remover a subárvore inteira. É só remover o nó. O que eu faço nesse caso? Eu pego o nó 20 e substituo no lugar do 19. Por quê? Porque tem apenas um filho. Então, quando tem um filho, eu substituo o filho no lugar do nó a ser removido. E quando eu tenho 2 filhos, o que eu preciso fazer? Novo slide com um comando. Remover 24. Abaixo, um passo a passo com 3 esquemas de árvores. Identificar os nós. Raiz 24 em vermelho liga-se ao nó 18 à esquerda. O nó 18 liga-se ao 7 à esquerda e ao 19 à direita. O nó 19 liga-se ao nó 20 à direita.
A raiz 24 liga-se ao nó 58 à direita. O nó 58 liga-se ao 26 à esquerda. O nó 26 liga-se ao 25 em verde à esquerda e ao 30 à direita. Tem duas opções aqui de algoritmo. A primeira delas envolve usar o sucessor lógico e a segunda delas envolve usar o predecessor lógico. Primeiramente, o que é o sucessor lógico? Sucessor lógico é o nó, é o elemento que vem logo depois de um determinado elemento na sequência ordenada. Se a gente tivesse uma sequência ordenada desses nós, o 25 viria logo após do 24. Então, nós sabemos que o 25 é o sucessor lógico. Como eu acho o 25, eu vou na árvore da direita e procuro o filho mais à esquerda. Ele sempre vai estar nessa posição. Então, na árvore da esquerda, da direita, eu tenho esses nós. Quem é o elemento mais à esquerda? Não é o 58, porque existe alguém à esquerda do 58. Não é o 26, porque existe alguém na esquerda do 26. É o 25, porque não existe ninguém à esquerda do 25. Então, o 25 ele é o sucessor lógico. O professor desenha um quadrado ao redor dos nós 58, 26, 25 e 30 e circula o nó 25. À direita, os próximos passos. Substituir. Raiz 25 em verde liga-se ao nó 18 à esquerda. O nó 18 liga-se ao 7 à esquerda e ao 19 à direita. O nó 19 liga-se ao nó 20 à direita. A raiz 25 liga-se ao nó 58 à direita. O nó 58 liga-se ao 26 à esquerda. O nó 26 liga-se ao 25 em verde à esquerda e ao 30 à direita. Os nós 58, 26, 25 e 30 estão dentro de um quadrado pontilhado. Remover. Raiz 25 liga-se ao nó 18 à esquerda. O nó 18 liga-se ao 7 à esquerda e ao 19 à direita. O nó 19 liga-se ao nó 20 à direita. A raiz 25 liga-se ao nó 58 à direita. O nó 58 liga-se ao 26 à esquerda. O nó 26 liga-se ao 30 à direita. O que eu faço? Eu pego o conteúdo do sucessor lógico e substituo no nó que eu quero remover. Então, aqui o conteúdo que era 24 virou 25. Só que aí você vai ver, tem duas vezes o nó 25. O que eu faço? Eu removo o 25 da árvore da direita. Eu sei que esse 25 ele possui no máximo um filho. Então, ele vai cair ou no caso 1 ou no caso 2 que a gente viu nos slides anteriores. E nesses casos, eu simplesmente simplesmente removo o nó ou eu substituo pelo único filho que ele tem. Então, eu sei que esse algoritmo ele não vai entrar em looping infinito. O professor faz um X sobre o nó 25. Novo slide com a opção 2 para o comando remover 24. Abaixo, novo passo a passo. Identificar os nós. Raiz 24 em vermelho liga-se ao nó 18 à esquerda. O nó 18 liga-se ao 7 à esquerda e ao 19 à direita. O nó 19 liga-se ao nó 20 em verde à direita. A raiz 24 liga-se ao nó 58 à direita. O nó 58 liga-se ao 26 à esquerda. O nó 26 liga-se ao 25 à esquerda e ao 30 à direita. Qual seria a opção 2? Seria utilizar o predecessor lógico. O predecessor é aquele que vem antes de um determinado nó na sequência ordenada. Nesse caso, seria o 20. Ele é o nó que vem antes do 24. Como eu acho ele é o nó mais à direita da árvore da esquerda. Então, eu procuro na árvore da esquerda e vejo quem é que está mais à direita. É esse? Não, porque tem alguém na direita dele. É esse? Não, porque tem alguém à direita dele. É esse? É. Por quê? Porque não tem ninguém na direita dele. Ele indica os nós 18 e 19. Por fim, se refere ao 20, que está mais à direita da árvore à esquerda. Na sequência, os próximos passos. Substituir. K. Raiz 25 em verde liga-se ao nó 18 à esquerda. O nó 18 liga-se ao 7 à esquerda e ao 19 à direita. O nó 19 liga-se ao nó 20 em verde à direita. A raiz 25 liga-se ao nó 58 à direita. O nó 58 liga-se ao 26 à esquerda. O nó 26 liga-se ao 25 à esquerda e ao 30 à direita. Os nós 18, 7, 19 e 20 estão dentro de um quadrado pontilhado. Remover.
Raiz 25 liga-se ao nó 18 à esquerda. O nó 18 liga-se ao 7 à esquerda e ao 19 à direita. O nó 19 liga-se ao nó 20 à direita. A raiz 25 liga-se ao nó 58 à direita. O nó 58 liga-se ao 26 à esquerda. O nó 26 liga-se ao 30 à direita. Na sequência, o docente desenha uma seta no primeiro passo, que sai do nó 20 e aponta para a raiz 24. Então, o que eu faço? Os mesmos passos. Primeiro, substituo o conteúdo. Depois de substituir o conteúdo, vão ter dois nós iguais. E eu removo o 20 da árvore da esquerda. Então, remover o 20, nesse caso, cairia no caso 1, que ele não tem filhos, significa só remover o nó. O professor contorna o quadro pontilhado e faz um X sobre o nó 20. No slide seguinte, uma árvore. Raiz 24 conecta-se ao nó 58 à direita. O 58 conecta-se ao nó 26 à esquerda. O 26 conecta-se ao nó 30 à direita. O 30 conecta-se ao nó 29 à esquerda. Então, nesses nossos algoritmos de busca, inserção e remoção, o número de comparações é proporcional à altura da árvore. E o que acontece em árvores degeneradas, que são aquelas árvores muito não balanceadas, ou seja, tem pouquíssimo balanceamento, como essa daqui, que é basicamente uma estrutura linear. Só tem um sucessor e um predecessor. Nesse caso, o número máximo de comparações vai ser a quantidade de nós. Porque tem apenas 5 nós, eu vou fazer 5 comparações. Isso quer dizer que eu perdi aí uma das vantagens de se utilizar uma árvore. Então, em aulas posteriores, eu vou falar sobre como eu posso fazer para manter uma árvore balanceada, para garantir que eu não vou perder aí a eficiência nas buscas, inserções e remoções. Vamos agora falar sobre percursos. Em muitos algoritmos que nós vamos estudar, nós vamos precisar percorrer os nós de uma maneira sistemática, visitando cada nó apenas uma vez. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de percurso. Existem 3 tipos de percursos mais comuns em árvores binárias, que são o percurso em pré-ordem, o percurso em pós-ordem e o percurso em in-ordem, ou em ordem. Vamos falar sobre cada um deles. Tá? Primeiramente, para entender um percurso, saiba que o nó da esquerda, pelo menos esses percursos canônicos, o filho da esquerda de um determinado nó, ele sempre vai ser visitado antes do filho da direita. Então, esquerda sempre antes da direita. E o que os termos pré, pós e in significam é onde o nó raiz vai ser visitado. No percurso pré-ordem, nós vamos visitar, a partir da raiz, primeiramente o próprio nó raiz. Depois a gente olha a esquerda e a direita. Então isso quer dizer, um pré significa raiz vem antes da esquerda e da direita. No pós, de novo, esquerda vai vir sempre antes da direita. O que o pós vai significar? Que a raiz vai ser visitada depois de todo mundo. Em outras palavras, a partir da raiz, nós visitamos primeiramente o nó da esquerda e depois o nó da direita. E nós concluímos visitando o nó raiz. Então a raiz ela é visitada depois. E o em ordem ou em ordem, nós visitamos primeiramente o nó da esquerda, depois visitamos o nó raiz e nós concluímos visitando o nó da direita. O percurso em ordem, então, ele vai retornar para a gente qual é a sequência ordenada dos elementos. Dado que os menores estão na esquerda, vão ser visitados primeiro, depois o nó raiz, que é maior do que os nós da direita. Vamos verificar como são os percursos nessa árvore pequena aqui. Novo slide com uma árvore. Raiz 20 liga-se ao nó 18 à esquerda. O nó 18 liga-se ao 7 à esquerda e ao 19 à direita. A raiz 20 liga-se ao nó 58 à direita. O nó 58 liga-se ao 26 à esquerda. O nó 26 liga-se ao 25 à esquerda e ao 30 à direita. Abaixo uma lista. Pré-ordem: 20, 18, 7, 19, 58, 26, 25, 30. Vamos começar com o percurso pré-ordem. No percurso pré-ordem, a partir da raiz, nós visitamos primeiramente a raiz. Então aqui o 20 eu coloquei diretamente na saída. Por quê? Porque eu estou visitando imediatamente o 20. E daí eu sigo para o lado esquerdo.
Ao seguir para o lado esquerdo, eu chego nessa árvore aqui. O docente desenha uma seta que indica a raiz 20 e destaca o número 20 na lista. Depois, desenha um quadrado que engloba os nós 18, 7 e 19 à esquerda da raiz e destaca os números na lista conforme são citados. E nessa árvore, quem eu visito primeiro? A raiz. Por quê? Porque é o pré-ordem. Então, o 18 veio para a saída, porque eu visitei primeiro a raiz. E depois eu sigo para essa árvore aqui, que tem apenas o nó 7. Como tem apenas o nó 7, é ele que eu estou visitando. Como não tem mais filhos aqui, a gente volta para esse 18, e nesse 18 a gente já visitou ele e já visitou a esquerda, então a gente precisa visitar a direita, que seria o nó 19. Então visitamos o nó 19. Dito isso, visitamos essa árvore aqui inteira, visitamos o nó raiz, e agora nós passamos para a árvore da direita. O professor se refere ao quadrado ao redor dos nós 18, 7 e 19. Na sequência, desenha um quadrado que engloba os nós 58, 26, 25 e 30 à direita da raiz 20. Então está aqui a árvore da direita. Quem eu visito primeiro? A raiz, que é o 58. Então vem aqui o 58 e assim sucessivamente. Visito essa árvore aqui, cuja raiz é o 26. Depois essa árvore aqui, cuja raiz é o 25. E essa última subárvore aqui, cuja raiz é o 30. E isso conclui o percurso pré-ordem. O docente limpa as marcações feitas na árvore. Abaixo, outra lista. Pós-ordem: 7, 19, 18, 25, 30, 26, 58, 20. A seguir, ele desenha uma seta que indica a raiz 20 e desenha um quadrado que engloba os nós 18, 7 e 19 à esquerda da raiz. Também destaca os números na lista conforme são citados. E no percurso pós-ordem, o que eu faço? Eu visito primeiramente a árvore esquerda, depois a árvore direita e depois a raiz. Então eu cheguei na raiz, não visito ela, visito a subárvore da esquerda. Cheguei no 18, não visito ele, visito a subárvore da esquerda. Cheguei no 7, ele é folha, então ótimo, visito ele. Daí eu volto aqui para essa árvore aqui, que é o 18, 7 e o 19, só que eu não visito a raiz, eu visito a subárvore da direita, ou seja, o 19. E depois eu visito o 18. Por quê? Porque eu já visitei a esquerda e a direita, só falta a raiz. E daí eu não visito ainda o nó 20, sigo para a árvore da direita. E faço os mesmos passos. O professor desenha um quadrado que engloba os nós 58, 26, 25 e 30 à direita da raiz 20. Na sequência, limpa as marcações na tela. Abaixo, outra lista. Em ordem: 7, 18, 19, 20, 25, 26, 30, 58. E no percurso em ordem, eu começo da raiz, mas não visito a raiz. Visito a subárvore da esquerda, que é o 18. É uma raiz da subárvore esquerda, mas não visito ele, por quê? Porque tem filho à esquerda. Encontro o 7, que é folha, então eu coloco o 7. Depois de visitar o 7, eu não passo para a direita como eu fiz anteriormente, no pós-ordem. Eu visito a raiz. E depois de visitar a raiz, aí sim eu visito o 19. Então, isso que eu quero dizer quando eu digo, olha, visite a esquerda, depois a raiz e depois a direita. Acredito que tenha ficado claro o que é que esses percursos significam. E essa ideia de percurso é o que conclui a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido alguma coisa, eu recomendo que deem uma olhada nessa videoaula novamente antes de prosseguir para a próxima. Um forte abraço e até a próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.